infalível para as nossas vidas. Deus é a única fonte para nós alcançarmos e nós buscarmos. Deus é a fonte da vida. Deus nos concedeu a vida. Deus nos concedeu a vitória. E nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Grande vencedor deste mundo, Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, Paulo escreve dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós alcançamos a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos os servos de Deus e os cristãos que têm a promessa de Jesus, que têm a vitória. Esses cristãos são instrumentos usados por Deus aqui na terra. Nós somos instrumentos do Pai. Nós precisamos, irmãos, colocar a dispensação do Espírito Santo. Deus, Ele vai nos conceder a vitória. Não há nada que possa ser maior do que o nosso Deus, porque Deus já nos garantiu a vitória há mais de 2000 anos atrás. E nós somos vitoriosos porque nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem a chave da morte, aquele que tem a vida para dar, aquele que tem a promessa da eternidade, aquele que nos concedeu a salvação por intermédio do seu sacrifício na cruz. Glórias ao nome do Senhor. O seu sangue foi derramado por nós. Ali estava um sangue inocente. É tanto que os inimigos não reconheceram Jesus como pecador, assim como Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos ele recebe uma ordenança dos próprios judeus para crucificar Jesus, e ele viu ali um sangue inocente. Ele viu um homem sem pecado, aquele que venceu todos os desafios. Jesus foi quem colocou na frente de vencer todos os desafios. Jesus se colocou na nossa frente, porque aquela cruz não era para Cristo, aquela cruz era para mim e para você. Por isso hoje nós somos privilegiados, e é um privilégio servir ao nosso Deus, é um privilégio alcançarmos de Deus a salvação que nos concedeu, que a salvação foi por intermédio da cruz. A salvação só é por intermédio de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E se nós somos vitórias, é por intermédio de Jesus Cristo, porque só Ele pode nos conceder a vitória. Só Jesus pode nos conceder a vitória. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós também somos vencedores, porque nós temos Cristo em nossas vidas. Somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37, Paulo escreve: mas em todas essas coisas, por isso que nós temos a vitória, porque nós somos mais que vencedores. O mundo olha para nós e vê um povo diferenciado, vê aquele que tem a presença de Deus, olha aos nossos olhos e vê um olhar diferente. A nossa conduta é diferente. Uma igreja que serve a Cristo, um homem ou uma mulher que serve a Cristo, essa pessoa, ela é diferente na humanidade, porque o mundo não enxerga nós como qualquer um, mas ele enxerga aquele que tem os frutos do Espírito Santo, aquele que tem a vitória, aquele que tem a promessa de Cristo. E nós somos luz deste mundo, nós somos o sal deste mundo, e nós precisamos alcançar de Deus mais e mais promessas de Deus, para que assim nós possamos, irmãos, cumprir com a sua vontade aqui na terra, sermos a identidade de Cristo. É o que nós precisamos ser. Cristo nos conduz em vitória. Segundo aos Coríntios 2:14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquele que tem a presença de Deus tem a fragrância, o cheiro do conhecimento. Esse que se coloca à disposição como instrumento de Deus, essa pessoa, ela tem esse cheiro. E quando ela chega em um determinado ambiente, aquele ambiente muda. Quando ela chega, a bênção já está naquele lugar. Glória a Deus. Se você está no seu trabalho, aquele trabalho só é abençoado por intermédio da sua vida, porque você que tem a presença
presença de Deus, as pessoas também alcançam a Deus as promessas. E aqueles que não têm a promessa, mesmo assim são alcançados, mesmo assim são privilegiados, porque você tem a presença de Deus, você tem esse conhecimento que é a palavra de Jesus Cristo, você tem a presença de Deus que é indispensável para as nossas vidas. Aleluia. Não adianta ter o conhecimento, não adianta ter as riquezas deste mundo, mas se você não tem a presença de Deus, você é como qualquer um. Glória a Deus, Nós aleluia, Jesus. Ter essa presença de Deus. A presença do Senhor é algo inexplicável. A presença do Senhor tem que ser prioridade em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quem nasce de Deus nesse mundo. Primeiras cartas a João 5:4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que Cristo nos concedeu. Nós vencemos o mundo por intermédio da fé. Nós vencemos o mundo porque nós cremos no Deus que nós servimos. Nós vencemos o mundo porque nós colocamos a dispensação da vontade de Deus, a dispensação do Espírito Santo, e por isso nós somos vitoriosos, porque nós temos a presença do Senhor Jesus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Portanto, quem não crê no Filho de Deus, quem não crê nesse Deus Todo-Poderoso, não tem vitória. Aleluia, não tem vitória, Jesus. unicamente só aqueles que creem por intermédio da fé, porque a própria palavra de Deus diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. A fé é o fundamento, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho de Deus. Pela fé os antigos alcançaram as vitórias, as batalhas, por intermédio da fé. Glória a Deus, que nós possamos cada dia ter mais fé em Cristo, que a nossa fé venha se aumentar por intermédio de Jesus Cristo. Precisamos colocar a nossa vida por intermédio de Jesus Cristo, colocar à disposição em fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, em viver segundo os princípios de Deus e não a nossa vontade, deixar o nosso ego, deixar a nossa vaidade de lado e servir aquele que é todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia, Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Foi assim que aconteceu com aquele paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem havia 38 anos e em algumas Bíblias mais antigas, não nos manuscritos, mas segundo alguns estudiosos, por intermédio desses estudiosos, ali nascia naquele tanque, o tanque de Betesda, caía sobre aquele tanque, os anjos desciam sobre aquele lugar, e o primeiro que descia sobre aquele tanque era curado. Mas aquele paralítico, ele não tinha vez de ir. Todas as vezes que ele ia, alguém descia primeiro que ele. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com aquele que era o dono do milagre, e Jesus diz para os discípulos que era necessário ele ir naquele tanque, porque ele viu tamanha fé naquele homem. Ele viu um homem que perseverou, um homem que não desistiu das promessas, um homem que não desistiu da fé. Ele queria ser curado, mas ele não desistiu. E muitos de nós desistimos muito fácil das bênçãos do Senhor. Vem o primeiro desafio, o segundo desafio, e já queremos largar tudo de mãos para lá. Mas Deus nos ensina que por intermédio desse paralítico nós precisamos obter essa fé, que é uma fé perseverante, é uma fé que não vem abalar por intermédio dos desafios, por intermédio das lutas. Mas, irmãos, é um privilégio de nós termos Cristo em nossas vidas. É um privilégio de saber que aquele que pelejou por nós, aquele que nos concedeu a vitória, é aquele que também habita sobre as nossas vidas e que está nas nossas vidas e que está querendo obter um relacionamento conosco. Aleluia.